Eu, durante 20 anos, fui promotor de justiça e procurador de justiça. Saí do Ministério Público em 1989, ingressando pelo 5º Constitucional no primeiro Tribunal de Alçada Civil. Durante uns 3, 4 anos ali fiquei, mas assim que pude me transferi ou me removi para o Tribunal de Alçada Criminal. E promovido a desembargador sempre em câmaras criminais, salvo um hiato, aliás, muito interessante, durante 4 anos no Tribunal Regional Eleitoral. Eu estou dizendo isso porque sempre atuei na área criminal, criminoso nato do começo ao fim. E continuarei assim. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção no curso dessa carreira era exatamente o papel da vítima, a posição da vítima no cenário jurídico penal. Quem é a vítima, o que faz a vítima, suas relações com o chamado vitimizador, os aspectos biopsicológicos da vítima, não só jurídicos, enfim. A vítima que ao longo desses anos todos, ou pelo menos até a década de 90, uma ilustre desconhecida no Código Penal e no Código de Processo Penal. Sempre me incomodou esse aspecto. Mas a vítima não participa do cenário, a vítima é tão importante no fato criminoso e, no entanto, é deixada de lado completamente aliada da área penal e da área processual penal. E era preciso que ela voltasse, ou pelo menos voltasse não, passasse a atuar. E esse estudo em torno da vítima constitui agora não mais um tema tão recente. Tanto em nível nacional como em nível internacional, evidenciando uma forte tendência, principalmente nas questões referentes à obtenção da reparação dos danos sofridos. Todos os danos de qualquer espécie que tenha sofrido a vítima. Mas também não apenas como aquele que vai ter direito a ter um dano reparado pelo crime, mas também a sua transvalorização como sujeito de direitos. É preciso conceituar e lembrar e enfatizar que a vítima também é sujeito de direitos. Na atualidade, então, a vítima vem ganhando espaço muito grande no nosso ordenamento jurídico, e que faz pensar em mudança de institutos legais por parte dos doutrinadores e legisladores. No Brasil, de fato, o redescobrimento, na verdade, o descobrimento da vítima ocorreu com o advento da Lei 9.099, a qual dispôs nos juizados especiais criminais a possibilidade de a vítima aparecer no cenário do processo. Estão lembrados aí 9.099, a vítima sendo chamada, tendo um papel relativamente importante, o primeiro papel que a lei dá a ela no cenário jurídico. E ela então foi sendo retirada daquele ostracismo. Aliás, falar em ostracismo, surgindo que recentemente o ministro Joaquim Barbosa foi à imprensa e disse que era preciso relegar os condenados na ação penal 470, ou ação do mensalão, ao ostracismo. Com isso, querendo dizer que a imprensa dava muito destaque àqueles condenados. E realmente dá. Eu não vou discutir o papel do jornalismo, não vou discutir se está certo ou errado, mas é permanente o destaque àqueles que foram condenados. Seja José Dirceu, seja Genuíno, João Paulo Cunha. Aliás, foi assinado o mandado de prisão, finalmente, pelo ministro Joaquim Barbosa, que inexplicavelmente, até hoje não se sabe, por que deixou de assinar o mandado de prisão. Não custava assinar. Por que não assinou? Além do mais, hoje, com assinatura eletrônica, nem precisaria assinar fisicamente, mas não. Deixou, não diria o país em suspenso, que não é tanto assim, mas deixou essa brecha para essa discussão permanente. Deixou de assinar por quê? Porque foi viajar, não teve tempo, enfim, não se sabe. E a especulação então, começa a correr solta. Mas, então, disse ele, vamos deixar no ostracismo. Eu quero lembrar o que é ostracismo. Lembro de o que é a palavra ostracismo? Eu me lembro quando estava no primeiro ano da Faculdade de Direito, estávamos comentando agora, o professor Golfredo Silvatelli, professor de ciência
A introdução à ciência do direito, Gofredo da Silva Teles Júnior, um ícone do direito brasileiro. Ele usou a expressão ostracismo. Todos nós, recém-ingressados na faculdade, não conhecíamos a expressão ostracismo. Ela vem do grego. O que era o ostracismo? Era exatamente a expulsão política e o exílio por 10 anos de alguém que poderia pôr em risco a democracia ateniense. Naquela época vivia-se um período de democracia direta, o povo reunido em praça pública decidia sobre os destinos da polis. E aquele que talvez pusesse em risco a democracia, o regime democrático como então era concebido, era exilado, era relegado ao ostracismo. E por que ostracismo? Aí vem aquela discussão, será que advém de ostra? Alguns dizem que era porque se escrevia na casca da ostra o nome daquele que deveria ser relegado ao ostracismo. Mas parece que não, vem da palavra grega ostrakon, que é uma pedra de argila na qual se escrevia o nome das pessoas que eram consideradas um risco à democracia. E quando se atingia um determinado número, essa pessoa realmente era excluída da polis. Conservava os seus bens se os tivesse, mas vivia fora da cidade durante 10 anos. Era como se fosse um estrangeiro vivendo fora. É isso que Joaquim Barbosa quis dizer. Vamos deixar um ostracismo, não vamos mais falar, é como se fossem exilados aqueles que foram condenados na ação 470. E nessa época, depois desse período, concomitantemente com essa introdução da Lei 9.099, começou a ganhar muito destaque a vitimologia, que também era uma expressão pouco utilizada e que eu ouvi pela primeira vez na faculdade. Só para fazer um parênteses, eu entrei na faculdade de Direito aqui do Largo São Francisco em 1964. 64, bem risada, eu já estou com 69 anos, 1964. Um período extremamente turbulento, vamos ter aí o dia 31 de março, que para alguns deve ser comemorado como a Revolução de 31 de março, e para outros como o golpe militar de 1º de abril. Não é o momento de aqui discutir qual era o papel que foi realmente o que aconteceu naquele país, naquele momento. Uma revolução ou simplesmente um golpe militar. Mas entrando na faculdade em 64, surgiram novas questões, e uma delas era a vitimologia. Nós não tínhamos ciências criminais nem criminologia no currículo, mas no 4º ano tínhamos medicina legal, e o professor Oliveira Costa falava em vitimologia. Mas o que é vitimologia? O estudo da vítima, literalmente, vitimologia, o estudo da vítima. E há uma definição que eu gosto de repetir, até leio, do professor Eduardo Mair. Eduardo Mair. Constitui o estudo da vítima que se refere no que se refere à sua personalidade, quer do ponto de vista biológico, social, psicológico, quer da proteção social e jurídica. É exatamente isso, a vítima enfocada. Quem é a vítima, qual é a sua personalidade, qual é o seu papel social, psicologicamente quem é a vítima, que proteção deve ser dada a ela do ponto de vista social e jurídico, bem como dos meios de vitimização. E a inter-relação entre o vitimizador, ou seja, o autor do delito, e a vítima. São pontos fundamentais da vitimologia, o estudo do comportamento da vítima de forma geral, sua personalidade, etc. Importante também a vitimologia no que diz respeito à descoberta da autoria. A inter-relação da vítima com o autor ou vitimizador. Fator importante, os senhores que gostam de ver séries televisivas, eu gosto. Gosto de ver Criminal Minds, CSI, os dois, Miami, Vegas, Las Vegas, New York, Lei e Ordem, Law and Order. Vejo o papel importante da vítima na descoberta do autor, na inter-relação. Por isso que aqueles chamados serial killers, que têm interesse em matar as pessoas indiscriminadamente, procuram até aquelas que não têm relação nenhuma, para não fazer a relação entre a vítima e o autor. Aí se torna muito mais difícil a descoberta do criminoso. De qualquer forma, então, nós temos a vitimologia ganhando espaço
e trazendo a vítima para o âmbito, para o cenário jurídico e social. Faço aqui um parênteses, havia dito, doutor Alexandre, que quando eu falar alguma coisa, Sua Excelência quiser interromper, está absolutamente à vontade, porque eu quero que seja o mais dialogado possível essa chamada palestra. E a importância, a participação dos senhores também. Interrompam, façam as perguntas que quiserem no momento, depois farão no final também. Façam algumas observações para que esta palestra, assim chamada, seja dialogada. Eu tenho longos anos também de experiência como professor, e ela sempre, a melhor palestra, a melhor aula que se possa dar, se é que eu vou chamar isso de aula, é justamente quando há essa interação. Não fiquem inibidos. Não há pergunta inútil ou pergunta que alguém vai dizer, mas isso não se pergunta. Todas as perguntas são válidas, todas as observações são válidas. Os senhores são os advogados, são estudantes de direito, vão ter que participar de debates e terão que treinar sempre esta ideia, essa inter-relação com aquele que está eventualmente produzindo alguma palestra. Então, me interrompam, perguntam, façam observações quando elas sejam necessárias. Isto nós estamos falando em torno da vítima. Isto nós estamos falando para meu próprio interesse, que eu já disse inúmeras vezes em todas as palestras que faço. Quem mais aprende na palestra é o palestrante. Uma pergunta bem colocada ilumina uma parte escura que não se dava importância, ou que nunca dei importância. Quantas vezes uma pergunta de um aluno bem colocada me fez pensar, chegar em casa, pesquisar? Quantas vezes? E eu me lembro que quando a primeira aula que eu proferi, aula regular, em 1977, o meu maior medo era de uma pergunta que eu não soubesse responder. Mas são exatamente as melhores. Porque aquelas que você não sabe responder é que você se vê obrigado a estudar para respondê-la num futuro ou numa outra palestra, uma outra aula que alguém perguntar. Então, ajudem o palestrante fazendo perguntas, fazendo observações. Mas vamos nos ater agora à legislação e à participação da vítima nos dispositivos penais e processuais penais. O artigo 201 do Código de Processo Penal, com a alteração promovida pela Lei 11.690 de 2008. Artigo 201. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por inteiro suas declarações. Eu, durante muitos anos, fui promotor de justiça, então, nas denúncias, eu oferecia a denúncia e arrolava testemunhas, colocando sempre a vítima para ser ouvida. A importância fundamental da vítima, do que a vítima tem a dizer, para que nós possamos depurar, decotar o fato em si mesmo. O Código de Processo Penal, alterado pela Lei de 2008, vem dar esta importância com relação às perguntas ou à qualificação do ofendido. Nos parágrafos primeiro, no parágrafo primeiro, se intimado para esse fim deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. Vejam que, embora se possa dizer tecnicamente a vítima não é testemunha, ela pode ser conduzida, sim. Ela pode ser conduzida, portanto, comparecer coercitivamente. Porque é importante para o esclarecimento do delito a sua palavra, a sua versão sobre os fatos. E o judiciário tem que contar com ela para poder ter uma ideia do que se passou e proferir um veredicto o mais aproximado da justiça. Então, esse é um ponto importante. Ela pode ser conduzida coercitivamente. Não fica a critério dela comparecer ou não. Ela tem o dever, não só moral, mas o dever legal de comparecer, e o não comparecimento implica a condução coercitiva. Parágrafo 2º. Esse aspecto também é importante, porque a vítima, depois que comparecia a juízo, quando comparecia e relatava os fatos, era completamente deixada de lado. Era relegada ao chamado ostracismo. Não tinha conhecimento dos fatos.
com relação ao réu, como é que o processo estava transcorrendo. E a vítima que sofreu o impacto da ação criminosa, então não tinha sentido, ficava afastada. O que está acontecendo com o meu processo? O que está acontecendo com o réu? O que está acontecendo com aquele meu vitimizador? Parágrafo 2º. O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, até por um aspecto de segurança dela própria. Se ela foi a juízo, fez o reconhecimento, disse quais foram os atos do acusado, sabe se ele vai ser preso ou não, tem que saber se ele vai ser solto, porque pode ser alvo de alguma represália. Isso sempre foi muito importante, e somente muito tempo depois é que a lei, o Código de Processo Penal, foi alterado para dizer é preciso que a vítima tenha conhecimento do que ocorreu, do que está ocorrendo com o réu, para a sua própria segurança. Além do mais, a designação de data para a audiência, mesmo que ela não participe, e a sentença, os respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem. Isso tem que ser informado a ela. Ela sofreu o impacto da ação criminosa, ela tem o direito de saber o que aconteceu com aquele que eu disse que era o autor do delito. Foi condenado? Foi absolvido? Houve recurso? Foi mantida a sentença? Tem que ser realmente informado. Parágrafo 3º. As comunicações do ofendido serão feitas no seu endereço ou meio eletrônico, não importa. Antes da audiência, ela deve ser mantida separadamente do ofendido. Vejam que o legislador apreendeu a necessidade da segurança da vítima. Terá que ser posta separadamente do ofendido. E vejam o parágrafo 5º e depois o 6º. Se o juiz entender necessário, poderá encaminhar o ofendido para atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, às expensas do ofensor ou do Estado. A vítima sofreu, a vítima sofre, pode sofrer em demasia. Como vai se ressarcir todos aqueles aspectos, não apenas os aspectos materiais? Aquilo que as sequelas que foram deixadas pelo ato do criminoso. Cabe ao Estado e também ao ofensor, quando isso for determinado pelo juiz. E, importantíssimo, um atendimento multidisciplinar. É preciso trazer a vítima ao retorno social. É preciso que a vítima seja ressarcida espiritualmente. É preciso devolver a tranquilidade à vítima. E vejam os crimes que nós vimos recentemente, ou sempre estamos assistindo, os crimes terríveis, hediondos, e a vítima. Ela precisa ser cuidada. Não é só o Estado, não deve só ter o interesse de pôr o ofensor na cadeia ou julgá-lo de acordo com as provas. Tem que cuidar da vítima. A vítima não pode ser esquecida, a vítima tem que se recuperar como cidadão ou cidadã. E para isso é o Estado que deve cuidar. É por isso que, muito bem dito pelo Código de Processo Penal, é preciso encaminhar o ofendido para atendimento. Se o juiz entender necessário, claro que é um juízo de valor do juiz. Se houver necessidade, ele tem o dever de determinar esse atendimento. O juiz tomará, parágrafo 6º, as providências necessárias à preservação da intimidade, da vida privada, honra e imagem do ofendido. Porque isso está na Constituição. Está na Constituição a proteção de qualquer um de nós, da nossa vida privada, da nossa imagem, a nossa honra. E, neste caso, especialmente da vítima. E, inclusive, determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações contidas nos autos, portanto, determinar o sigilo que possam prejudicá-la. Porque a vítima pode ser 2 vezes atingida. Aliás, será, muitas vezes, né? Foi atingida pelo autor, pelo seu algoz, e depois é atingida pelo estardalhaço da imprensa em geral, dos meios de comunicação, em que a vítima é muitas vezes até menosprezada e desprezada. Ela sofre 2 vezes, a ação do criminoso e depois tudo aquilo que a mídia vem a dizer. Então é preciso resguardar com o sigilo que o legislador determina que seja imposto quando necessário. Então vejam, já houve um avanço nesses aspectos muito grande com relação à vítima
trazida para o âmbito do direito penal, da legislação processual penal. A Lei 11.719, de 2008, alterou o artigo 387, acrescentando, entre outros, o inciso 4º, que é o que nos interessa. Esse inciso 4º do 387 fixará o juiz o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pelo ofendido. Também esta é uma grande inovação que houve dentro dessa lei, da lei trazida em 2008 também. É preciso, do ponto de vista material, reparar os danos. O autor, quando tem condição, e muitas vezes tem que reparar os danos, os prejuízos sofridos pelo ofendido. Havia uma discussão, em certo momento, se seriam apenas os danos materiais. Não são apenas os danos materiais. São os danos materiais e os danos morais. Pode haver até havido um dano material, mas o dano moral, muitas vezes, existe em larga escala, até superando quando existe um dano material. E esta reparação, a quem cabe? Cabe fazer àquele que foi responsável pelo dano causado, ou seja, o vitimizador. Artigo 268 do Código de Processo Penal. Em todos os termos da ação pública, poderá intervir como assistente, o Ministério Público, ofendido, representante legal, enfim, aí já temos uma situação que já vem de longa data, a possibilidade do assistente de acusação. Eu me lembro de certa feita, fazendo um seminário na PUC, era promotor de justiça, o professor Hermino, o professor Dirceu, tal, sobre a questão a respeito do assistente da acusação. É válida a chamada, vamos dizer, atividade privada, a ação privada. E eu defendi com isso, desde aquele momento, a ação privada, e continuo achando que sim. Não é só o Estado. Quem é o primeiro a sofrer o dano? Não é o Estado. Claro que é o Estado sempre ofendido, mas a vítima. A vítima deve ter o direito de realmente assistir nas ações que isto lhe é permitida. Artigo 311, alterado pela Lei 12.403 de 2011. Em qualquer fase da investigação policial do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício. São os casos de prisão preventiva. Se no curso da pensão penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante, ação penal privada, ou do assistente, portanto, da vítima. Lembrem-se disso, às vezes fica esquecido. O assistente, claro, quando admitida assistência está nos autos, pode requerer a prisão preventiva do autor. Não é só o Ministério Público, não é só o juiz de ofício, não é só o querelante, é a vítima, quando regularmente nos autos representada pelo assistente. E o artigo 59, já que de todos estão conhecido, na fixação da pena deve levar em conta o comportamento da vítima. A propósito do comportamento da vítima, eu vi alguns processos e vi muitas vezes artigos na imprensa e vi um filme antigo chamado Lipstick, Batom, em que é uma tese que muitas vezes se desenvolve, sobretudo nos crimes contra os sussurros, nos estupros de vulnerável, que a vítima provoca o autor. Aliás, isso é uma das teses defensivas, dizendo que o autor foi provocado, que a vítima o provocou a praticar o estupro. Isso não tem o menor sentido. Mas a lei fala que o comportamento da vítima deve ser levado em consideração para que efeito? Fixação da pena. É um dos fatores judiciais da fixação da pena, o comportamento da vítima. E o artigo 61 do Código Penal. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituam, qualificam o crime, quando ele é cometido. Aí a qualificação da vítima, a classificação da vítima. Criança, maior de 60 anos, enfermo, mulher grávida, etc. Enfim, nós temos na nossa lei penal, nós temos na nossa legislação penal, na nossa legislação processual, dispositivos importantes
que foram ao longo do tempo sendo introduzidos para qualificar a vítima, para trazer a vítima ao âmbito do processo penal, para verificar, para tornar a vítima importante sob todos os aspectos do âmbito penal e processual penal. Há um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, já há muito tempo. Esse projeto de lei é o número 156/2009, está no Senado. Esse projeto de lei, vamos dizer assim, é como se fosse o Estatuto da Vítima. O Estatuto da Vítima. Artigos 90 e 91. Quem é a vítima? O artigo 90 qualifica a vítima, descreve a vítima. Às vezes não é tão fácil descobrir quem é a vítima. Muitas vezes sim, a maioria das vezes sim, mas nem sempre se diz. Qual é o conceito de vítima? Diz esse projeto de lei, nesse artigo 20, ao tratar de conceituar a vítima. Considera-se vítima a pessoa que suporta os efeitos da ação criminosa, consumada ou tentada, dolosa ou culposa, vindo a sofrer, conforme a natureza e as circunstâncias do crime, ameaças ou danos físicos, psicológicos, morais ou patrimoniais, ou quaisquer outras violações de seus direitos fundamentais. Bom, esse projeto de lei, e com essa conceituação no artigo 90, e logo em seguida vamos ver o artigo 91, é um projeto de lei muito extenso. Qual é a experiência que eu possa ter da análise das leis brasileiras? Nós temos eu diria, este veso, ou este mau hábito, nós brasileiros em geral, o Congresso Nacional, primeiro, de legislar extensivamente. Nós temos leis a mais não poder. Claro que ninguém sabe quantas leis temos no Brasil. E eu me espanto e acho graça quando presidentes de Senado, Câmara, fazendo um retrospecto do ano, dizem, olha quantas leis nós aprovamos. Pois eu acho que justamente isso devia ser o oposto. Quanto mais lei, não é melhor. Ao contrário. Mas nós temos este veso. Quanto mais lei, melhor. E pior, quanto mais é extensa a lei, melhor ainda. O legislador, então, tem esse objetivo de acoplar o seu nome a uma dada legislação e acha que quanto mais encher de artigos um determinado estatuto, melhor será para o Brasil e para ele próprio, quando é justamente o oposto. Vejam a nossa Constituição, vejam as emendas constitucionais, quantas emendas nós já tivemos, e a cada emenda, quanto cresce. Isto acaba por desestruturar um sistema de leis. E impede que o povo, em geral, tenha conhecimento delas. E impede não só o povo, as próprias autoridades conheçam a lei, conheçam as suas minúcias, as suas minudências. Então, não é quanto mais lei melhor, quanto menos lei melhor. E não é quanto mais extensa a lei melhor, quanto menos extensa a lei melhor. Por falar nisso, fazer um parênteses, nós temos o hábito de escrever e falar muito, né? Juízes e advogados. Nos Estados Unidos existem certos estados, que a legislação é estadual, que impede o advogado de fazer uma petição, um arrazoado de mais de 10 laudas. Mas não é só o advogado, o juiz também. E há uma recomendação atual da nova administração do tribunal, exatamente, sentença 10, acordo 10. Quer dizer, que a sentença recomenda-se, não pode ser obrigatório, que a sentença não ultrapasse 10 laudas, que os acordos não ultrapassem 10 laudas, mas também que as petições dos advogados, do Ministério Público, que as razões, que as alegações não ultrapassem 10 laudas. Nós, desembargadores, por exemplo, claro, sempre somos procurados por advogados que vão ao nosso gabinete mostrar memoriais. Tem advogados que já perceberam memorial no máximo de 2 laudas, mas tem aqueles que devem memorial de 50 laudas. Né? Sabem disso. E o advogado, às vezes, pensa que
que está ajudando o seu cliente com isso. Não está. Não está, está atrapalhando o seu cliente. Eu sei que é uma grande virtude que nem todos possuem, nem eu mesmo posso possuir, escrever pouco, mas dizer tudo escrevendo pouco. Essa é uma virtude difícil de que alguém possa escrever tudo, dizer tudo escrevendo pouco, dizer tudo falando pouco. Então vamos diminuir as laudas das alegações finais, as laudas da sentença e as laudas dos acordos. Mas fiz vamos dizer, essa observação a propósito exatamente do que eu vinha dizendo, da extensão das leis, da quantidade de leis e de sua extensão. Por quê? Porque esse artigo 90, porque esse projeto de lei, depois de definir o que é a vítima, a verdade é que o artigo 90, ao definir a vítima, teria que ser um pouco extenso, como acabou ficando. Vamos lá, que passe. Mas no artigo 91 desse projeto de lei, são direitos assegurados à vítima, entre outros. Porque não se esgotam aqui os direitos, entre outros. São nada menos do que 16 incisos referentes aos direitos da vítima. Não vou ler todos, mas vejam alguns. Ser tratada com dignidade e respeito condizente com a sua situação. Plenamente de acordo. Mas talvez nem precisasse ficar isso na lei, não é? Isso é uma questão de boa educação, de gentileza, de trato, de civilidade. Mas é aqui. Receber imediato atendimento médico e atenção psicossocial. Isto realmente é muito importante. Talvez o mais importante seja isso. O atendimento psicossocial, o atendimento imediato à vítima, o que eu disse logo atrás, para fazer com que a vítima se recomponha como ser humano depois de ter sofrido um ataque de alguma forma. Ser encaminhada para exame de delito quando sofrer lesões corporais, também é óbvio. Reaver no caso de crimes contra o patrimônio, os objetos, pertences pessoais que lhe foram subtraídos, quando encontrados, obviamente. E aquela série de comunicações, que algumas nós já temos na lei, e que esse projeto de lei amplia. Da prisão, da soltura do suposto autor, da conclusão do inquérito, do oferecimento de denúncia, de eventual arquivamento de investigação, da condenação, absolvição, enfim, e vai por aí afora esse estatuto da vítima. Ser ouvida antes das testemunhas, peticionar as autoridades pedindo a respeito do andamento do processo, obter do autor reparação dos danos, intervir como assistente, receber proteção especial do Estado, em suma, assistência financeira do poder público. Realmente são importantes esses direitos, são mesmo. Constituem o núcleo desse ressarcimento da vítima. Mas talvez a extensão, a forma da redação acabe fazendo com que, mais uma vez, isso é relegado ao esquecimento. Mas vamos lutar para que isso não ocorra. Eu falo isso como juiz criminal e até exortando os meus colegas que tenham em mente, embora isso aqui seja um projeto de lei, sabe-se lá quando vai ser aprovado, ele começou a tramitar em 2009, está no Senado. Se vai ser aprovado com esta redação, provavelmente vão inserir outros direitos aqui. Ele tem, como eu disse, 16 incisos, capaz de ter 20, 30 incisos. Porque é assim, não é assim que o legislativo trabalha. Aquela frase citada sempre por Bismarck, que dizia, se nós soubéssemos como são feitas as salsichas e as leis, nós não comeríamos salsichas e não cumpriríamos as leis. Porque entra um projeto de lei no Congresso Nacional, ele é completamente alterado pelas mais variadas razões. São grupos de pressão, são interesses corporativos, são interesses individuais. Nada contra isso, porque isto é o parlamento. É para isso que existe um poder legislativo. Para que se some tudo e se chegue a uma determinada conclusão. Mas do jeito que o Congresso Nacional, e não é só o brasileiro, está legislando, isso não tem ocorrido. As leis cada vez mais ininteligíveis, como eu disse, as leis cada vez mais antinômicas, um artigo se chocando com outro. É por isso que nós temos uma verdadeira insegurança jurídica com relação à interpretação das leis. Eu sempre entendi, sempre disse, o lavor do juiz,
o seu trabalho fundamental qual é? Interpretar a lei. Trazer a lei para aquele fato, seja ele de natureza civil ou de natureza penal. Conseguir enquadrar o fato na lei. E dar a interpretação à lei que pareça a ele a mais justa e adequada. E eu sempre, lendo cartas de leitores aos jornais, uma vez me deparei, achei interessantíssimo, um leitor dizendo: é por isso que nós não temos no Brasil um judiciário confiável. É por isso que a nossa insegurança jurídica é muito grande. É por isso que nós não sabemos o que é direito ou o que não é direito. E conclui ele. Por que tudo isso? Porque o juiz, ao invés de se limitar a ler a lei, se mete a interpretar. Não é? O juiz se mete a interpretar. Dizia, mas como? A lei não é escrita de uma certa forma que todos apreendam seu significado da mesma maneira? Parece a todos nós que assim seja, mas não é, na verdade não é. Não é. É claro que na interpretação do juiz vai entrar a sua posição pessoal. O seu biopsiquismo, como ele foi formado, qual é a sua orientação, qual é o seu aspecto ideológico, isso entra, você não pode tirar isso do juiz. Porque também é outra falácia dizer o juiz tem que ser o mais isento possível. O juiz tem que ser o mais imparcial. Imparcial, sim. Isento, jamais. Como pedir a mim que julgue um determinado crime da mesma forma que o meu colega? Determinados crimes são considerados por um mais graves que outros. Não podemos tirar do juízo aquilo que o caracteriza como homem, como ser humano. Como qualquer um de nós, que faz um juízo de valor. O juízo de valor que o juiz faz. E na interpretação, tudo isto entra na sua composição. E varia. E claro, é por isso que nós... Se não fosse assim, e os repertórios imensos de jurisprudência? Todo artigo de lei deve ter 2 ou 3 interpretações diferenciadas. E é isso que a sociedade não entende. O juiz lê a lei, o outro juiz lê a lei, esse diz... A lei diz isto, aquele diz a lei diz aquilo. Como é que nós podemos dizer diferentemente? Jurisprudência, dominante, predominante, também essa ideia, claro que é só uma forma de dizer jurisprudência pacífica. Não existe jurisprudência pacífica, sempre vai ter um acordo ou uma decisão divergente. E esse caso da ação penal 470 é o mais emblemático possível. Quantos debates nós assistimos lá sobre o mesmo tema? Com relação à condenação, com relação às penas, embargos infringentes. Cabe embargos infringentes ou não cabe? Ah, está no regimento interno do Supremo. Ah, mas a Lei 8.038 diz que não cabe. Vamos aplicar a lei ou vamos aplicar o regimento? Um juiz aplica a lei, outro aplica o regimento. Quem é que pode dizer, está certo esse ou aquele? Ter certeza disso. Isso traz uma certa insegurança? Traz. Mas não há outro meio do ser humano julgar. E não há outro meio de se fazer justiça, ou pretensamente justiça. Senão, bastaria de fato a máquina, o computador. Os fatos são esses, a sentença é aquela. Jamais poderíamos ser assim. Então a sociedade não pode reclamar dessa variação de pensamento, porque a variabilidade de pensamento é a nossa. Hoje, só estou me julgando. Claro que estão me julgando. Como é que eu estou me portando? Estou sendo claro? Estou fazendo coisa com coisa ou não? Estou fugindo do tema? Sou arrogante? Estou com ar professoral? Dizendo eu tenho a força, eu tenho a razão? Estão me julgando. Muito bem, podem me julgar, mas eu também os estou julgando. Lembre-se disso, eu também estou olhando ali, também estou julgando cada um dos senhores, viu? Claro, é uma interação. E o juiz é assim que nós fazemos, é assim que nós julgamos. Não há uma determinação, não há uma posição permanente, férrea e sempre a mesma, e todos assim decidem. Porque isso seria anular o fator humano. Nós queremos juiz ou queremos máquinas? Então, voltando ao tema, eu estou dizendo exatamente isso. Nós temos esse estatuto, esse projeto de lei, não saberemos se ele vai ser aprovado ou não. Ele é interessante. Alguns dos dispositivos eu li aqui aos senhores,
Ele é interessante no conceituar a vítima, no estabelecer os seus direitos. Quero também ir rapidamente, para não cansá-los, dizer que eu examinei 4, 5 legislações, de maneira geral, na Argentina, Itália, Portugal, Espanha, todos dão direito à vítima, sobretudo o direito de ressarcimento patrimonial, sobretudo o direito de perseguir a recomposição do dano patrimonial. E estamos todos, nesse país também, procurando a recomposição do dano moral, não do ponto de vista de ressarcimento financeiro, mas da recolocação da vítima. O que mais me interessa é isso. Eu vou me aposentar, não sei se vou advogar, mas eu vou tratar dessa área, da posição da vítima, e até dos aspectos psicanalíticos do que seja a vítima e da nossa posição em relação a ela. Nos Estados Unidos, nós temos, eu sempre achei interessante isso, gostaria de ver, e não está nesse projeto de lei, não vi ainda alguém se pronunciar sobre isso. A vítima, ou a família de vítima, se for o caso, tem direito de participar das discussões com o comitê que vai definir se alguém pode ter liberdade condicional ou não. Ela é ouvida, a sua palavra é sopesada, com relação aos peritos, o juiz, e a sua palavra é sopesada. E pode ser decisiva a sua palavra. Pode impedir que alguém seja posto em liberdade condicional. Isto ocorreu nos Estados Unidos, a primeira vez que isto ocorreu, porque lá também a legislação estava em estadual, mas na Califórnia. Não sei se lembram daquele episódio da atriz Sharon Tate. Não é Sharon Stone. Pois é, não é Sharon Stone, é Sharon Tate. Sharon Stone vocês conhecem todos. Muito querida, muito bonita, etc. Mas Sharon Tate também era. Ainda estava começando a sua carreira. E ela foi vítima de um brutal assassinato pela chamada família Mason. Era uma família de degenerados todos, psicologicamente completamente desajustados. Ela era casada com o diretor de cinema, grande diretor Roman Polanski. Ela estava grávida. Charles Mason e a sua famada família, entre aspas, ingressaram na casa dela e a mataram. Brutalmente, com inúmeras facadas, etc. E a mãe dela começou a fazer campanha na Califórnia para que pudesse ela, a família, a mãe, ter palavra, ter uma forma de se manifestar com relação ao board ou à junta que ia permitir ou não a liberdade condicional. Porque o Charles Mason foi condenado à morte, depois foi comutado para a prisão perpétua, e lá nos Estados Unidos, embora seja chamada prisão perpétua, aquilo que chama de parole, é com ou sem liberdade condicional. Parole é liberdade condicional. Quer dizer, prisão perpétua, apesar de ser chamada perpétua, admite, em certos casos, liberdade condicional. Então, ela fez uma campanha nos Estados Unidos todo e conseguiu fazer com que a legislação da Califórnia fosse alterada para que a vítima, quando vive, evidentemente, a família da vítima tivesse voz ativa quando do exame, se alguém que tivesse direito à liberdade condicional, efetivamente deveria ter esta liberdade condicional. Como eu disse, ela era casada com o diretor Roman Polanski, um polonês, que o senhor Scavi, de grande nomeado como diretor de cinema, que por sua vez foi condenado nos Estados Unidos por estupro. Foi condenado por estupro, fugiu para a Suíça, os Estados Unidos pediu a extradição, a Suíça não concedeu, e ele está hoje morando em Paris, mas não pode ingressar nos Estados Unidos, e o pedido de extradição não foi concedido. Então ele está em liberdade nos Estados Unidos e continua fazendo grandes filmes, por sinal. Charles Mason foi condenado à pena de morte, como eu disse, foi a sua pena comutada para a prisão
perpétua, mas com direito à liberdade condicional. Na sua última audiência, dia 11 de abril de 2012, ele não estava presente e foi negada a liberdade condicional. A próxima revisão acontecerá em 2017. Mas o importante é dizer isto. A vítima, quando está viva, é claro, ou a família, tem voz ativa. Aliás, e tem direito, isso eu acho um aspecto super macabro, né? Tem direito a assistir a execução. Não é? Nós já vimos em filmes, etc., a família assistindo a execução, seja por cadeira elétrica ou gás, etc., a família lá, vidro e outro, e um cidadão lá estrebunchando. Mas tem direito, e pode ser que isso seja importante, eu não sei, para cada um há uma forma de pensar a respeito. A avaliação psicológica da vítima é importante. Em inúmeros casos eu determinei que a vítima fosse avaliada psicologicamente, não só para verificar os danos que foram a ela cometidos, relativamente a ela, para uma possível reparação, mas também para aferir da sua credibilidade, sobretudo no que diz respeito a testemunhos de crianças, e especialmente em estupros, etc. Não é? Porque isso, a literatura está cheia de posições a respeito. Muitas vezes, e isto não é nenhuma novidade, Freud sempre descreveu isto, as pessoas, as meninas, os meninos pequenos fantasiam alguma situação que não ocorreu e vão a juízo e contam como se tivesse ocorrido, apontando alguém como ofensor. Aliás, a propósito disso, hoje mesmo se fala nessa ideia, nesse reviver de Freud, dizendo a respeito dessa fantasia de certas crianças, ou certas moças ou meninos, a respeito de crimes sexuais. E isto em relação a outro diretor de cinema, também Woody Allen, que também está sendo... Agora, isso já tinha sido acusado pela filha adotiva dele de ter violentado ou abusado dela quando ela tinha 7 anos de idade. E claro que ele negou, ontem foi à televisão e negou completamente, mas a moça que tem 20 e poucos anos disse que realmente isso ocorreu. E ele era casado com Mia Farrow, não é? Maya Farrow. Se divorciou dela para casar com a filha adotiva dela, uma coreana. Vai ver por isso que os filmes dele são geniais, porque ele é um sujeito completamente malucado, realmente, de fato, do ponto de vista psicanalítico. Teve sempre esse tom psicanalítico nos filmes dele, né? Blue Jasmine, não sei se viram recentemente, também tem esse aspecto. Mas é isso mesmo, quer dizer, a avaliação, quando necessário, o juiz deve determinar uma avaliação da vítima, como eu disse, não só para verificar o dano que ela possa ter sofrido, mas para verificar, apurar a sua credibilidade. Sobretudo, como eu disse, a respeito de crianças, etc. E há um aspecto que eu gosto de salientar, embora parece não ter a ver muito com vítima, mas eu pergunto, a sociedade pode ser considerada vítima de crimes também, ou só as pessoas físicas? Eu digo isso porque no Estatuto da Criança e Adolescente, eu atualmente estou na Câmara Especial que julga também os menores infratores e tudo mais, fala da internação, que é uma medida socioeducativa para os menores de 18 anos. A medida da internação só poderá ser aplicada quando? 1. Tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. 2. Por reiteração no cometimento de outras infrações penais graves. 3. Por descumprimento reiterado e injustificado da medida anteriormente imposta. Estou dizendo o seguinte, por quê? Crime de tráfico de drogas. Quando eu cheguei na Câmara Especial, me espantei. Porque estou numa Câmara Criminal também, mas parece que há mais processos com menores de tráfico do que com maiores. Tráfico de drogas com menores de 18 anos. É obrigatória a medida socioeducativa de internação com relação a tráfico de drogas? Quer dizer, se o juiz entende que a prova de autoria, etc., condena, ele é obrigado a impor a internação, que corresponde à prisão, ou liberdade assistida, ou liberdade vigiada. O artigo 122 diz que só poderá ser aplicada quando tratar-se de ato infracional, quando cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. O crime de tráfico de drogas não tem
diretivamente uma pessoa como vítima. Se pode dizer a sociedade é a vítima. Por isso que eu pergunto, a sociedade pode ser considerada? E se poderia impor a internação, então? Interessante que o STJ editou uma súmula, que é a súmula 492, que diz exatamente: o ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. Não obriga realmente o tráfico, segundo esta súmula, a internação. Nós, na Câmara, temos uma jurisprudência contrária, inclusive uma súmula do TJ. A súmula do STJ não é vinculante, e a súmula do TJ também não é. Então, nós ficamos livres, até para não seguir a recomendação da súmula, e não temos seguido a recomendação da súmula STJ. E temos, de maneira geral, entendido que no crime de tráfico de drogas, sobretudo porque, quando se percebe o desamparo que está ao menor, é claro que a medida socioeducativa, ela não tem a mesma objetividade da medida de prisão. Não é a retribuição ou a ressocialização. O interesse da medida socioeducativa é justamente fazer com que o menor consiga sair daquela situação. Por isso chama-se medida socioeducativa, reeducá-lo. Não tem sentido de retribuição da prisão com relação ao maior. Não tem, teoricamente, porque na realidade tem. Senão eles não impetravam tantos habeas corpus. Não querem ser internados? Claro que não querem. Porque tem esse aspecto. Claro, internação é prisão. Mas tem se entendido, diante das situações do processo. Primeiro, claro que com uma certa ideia um pouco difícil de sustentar, mas que no crime de tráfico de drogas a sociedade é a vítima. Mas a sociedade sendo vítima, a lei fala que tem que ser violência contra a pessoa. Senão não caberia internação. Essa é a interpretação do STJ. Nós temos entendido e analisando o processo que se diante de uma situação de total desamparo, mesmo que seja o primeiro crime, tráfico de drogas, é conveniente para ele mesmo, para a sua possível ressocialização, a sua internação. Faço um outro parênteses. Certa feita fui entrevistado, escrevi um artigo, para mim, do jeito que a pena de prisão é cumprida no Brasil, para mim ela é totalmente inócua. É que eu não sei qual colocar no seu lugar. Totalmente inútil a pena de prisão. Sob todos os aspectos. Não vou falar aqui, e ninguém vai acreditar, que do jeito como as penas são cumpridas entre nós, que ela é capaz de ressocializar. Não é. Absolutamente não é. E isso é a experiência de quem jogou anos e anos. Por que que a grande maioria dos criminosos são reincidentes? Quer dizer, a prisão não fez efeito benéfico nenhum, pelo contrário. Quando se falava há 20 anos que alguém vai para a prisão, lá ele aprende tudo que havia de pior, se torna realmente doutor em crime, isso é absolutamente verdadeiro. Aí comentando com certas pessoas, menos no âmbito familiar, bom, muito bem, não vamos acreditar que a prisão ressocializa. Mas pelo menos, se diz, quando alguém cometeu um crime e vai preso, e fica preso, ele não estará nas ruas cometendo outro crime. De fato não está, mas está cometendo lá dentro. E depois ingressa num sistema penitenciário que fabrica criminoso. Fabrica criminoso. Ingressa num sistema penitenciário onde as facções se reúnem, criam verdadeiros clubes, facções, PCC e tudo mais, dentro da prisão. E continuam, de uma forma estranha, a comandar tráfico, etc., para os que estão fora. Então, eu sou absolutamente descrente da pena de prisão. Mas eu não sei o que colocar em seu lugar. Pena de multa não seria suficiente. Bom, mas voltando a esse tema, então, estou dizendo com relação a esse aspecto da vítima ser também a sociedade ou não. E, finalmente, algo que sempre me preocupou, e eu quero ouvir depois a opinião de todos. O Estado é vingativo? É vingança ou justiça? Quando a vítima... Isso, todo dia nós vemos na televisão, aqueles são entrevistados, que perderam filhos, pais, mães, em crimes, etc. É comum todo dia, nesses programas todos que todo mundo vê.
quando vai se entrevistar o pai ou a mãe da vítima, o que eles querem? Qual é a expressão que eles usam? Justiça, exatamente. Eu quero justiça. Essa justiça é a justiça ou é uma vingança? E a vingança é negativa ou ela se equivale? Olha, pode ser uma tese, estou dizendo que a vingança é razoável, aceitável. O Código Penal diz que vingança é um dos motivos de aumento de pena. Vingança, mas o que é que distingue essa linha tênue entre vingança e justiça? Vingança. Nós temos mitos gregos que são importantes para lembrar o que é vingança. Lembram-se do mito de Medeia? Medeia era casada com Jasão, tinha filhos com Jasão. 431 a.C., desconfiado que Jasão atraiu, o que ele fez? Matou os filhos dela com Jasão. E diz que não num ato de loucura, Eurípides é que conta isso, o teatrólogo, escritor Eurípides, não num ato de loucura, mas num ato frio e premeditado. Vingança em relação ao marido infiel. Dizem que ele alterou, dizendo que era vingança de Medeia, que na verdade teria sido a cidade toda que teria matado os filhos dela para se vingar da traição que Jasão cometeu em relação a ela. Mas ele disse, não foi isso não. Claro que isso é mito, isso é história. Foi vingança de Medeia. Matou os filhos porque Jasão a traía. Aliás, Shakespeare já dizia isso, nada mais terrível do que a mulher, não digo traída, mas a mulher que se sente, de alguma forma, menosprezada pelo marido. Aliás, todas as histórias que estão aí, as mulheres é que vão trazer os grandes corruptores, ou corruptos, que são denunciados por quê? Depende do comportamento Depende do comportamento da vítima, né? Pois é, quem é que vai e conta tudo? Mas por quê? Conta porque foi deixado. Estou dizendo com relação a elas, evidentemente que as senhoras não são assim. Estou dizendo em relação a elas. Não se sintam assim, a essas que vão à televisão. Marta, a penitenciária feminina está cheia de pessoas que responderam ao comportamento da vítima. Pois é. Penitenciária feminina. Penitenciária feminina, né? Então, esta vingança. E uma outra vingança também, em termos mitológicos. Héracles ou Hércules, como nós conhecemos, casado com Dejanira. Ele e ela estavam caminhando, chegou um determinado momento em que havia um rio para atravessar, e ele não conseguiria atravessar o rio. Então o centauro, de nome Nessus ou Nesso, se prontificou a carregá-los para outra margem do rio. Um centauro, metade homem, metade cavalo. Levou Dejanira primeiro, e não veio buscar Hércules. E segundo conta, então, teve uma relação sexual com Dejanira. Hércules, então, furioso, aí a vingança começou com a vingança dele. E tinha uma seta que estava envenenada com... Lembra dos trabalhos de Hércules? Tinha a Hidra de Lerna. Ele matou a Hidra de Lerna, que era uma serpente realmente do mal, e ele molhou a seta dele, a flecha no sangue dela, era um sangue envenenado. Então ele atirou, flechou o centauro, e o centauro, já nas vascas da agonia, morrendo, entregou a Dejanira a sua túnica, dizendo a ela, olha, essa túnica, ela é envenenada, tem os poderes de revelar a infidelidade do marido. E deu a Dejanira. E Hércules, por sua vez, também, em determinado instante, teve um romance com Iole. Dejanira ficou sabendo, entregou a ele a túnica, pedindo que ele a vestisse, que era uma túnica sagrada, ele pôs a túnica e morreu envenenado. A vingança de Medeia, a vingança de Dejanira. A vingança está na raiz de quase todos os crimes, especialmente os crimes do homicídio, que é aquele chamado payback. Devolver. Isto que eu sempre pensei, essa devolução, esse payback, é vingança, é interesse de justiça, é razoável, é válido, em suma, é uma preocupação. E tem muito caráter psicanalítico nisso, mas é uma preocupação que eu tenho, e ao longo desses todos os anos eu não vou chegar a uma conclusão, mas vou sempre pensar e repensar sobre o tema.